As abelhas sem ferrão seguem despertando o interesse de técnicos e criadores. E hoje vamos mostrar uma atividade muito importante nos meliponários, a captura dos enxames. O meliponário do Raimundo Amorim, ou Amorim das Abelhas, como gosta de ser chamado, é modelo em manejo de abelhas sem ferrão. As caixas com as colmeias são bem distribuídas no meliponário, com planejamento, organização e técnica. Aqui o Amorim conversa com a bióloga Sandra Souza e o agrônomo José Carvalho sobre uma prática muito importante para o manejo sustentável das abelhas sem ferrão, a captura dos enxames. E aqui também entra em cena uma isca simples, prática e eficaz. Agora, para quem cria abelha sem ferrão, nós vamos seguir agora um passo muito importante, a enxameação, ou seja, a formação dos enxames, a captura das abelhas, de forma sustentável, sem prejuízo nas matas e preservando a perpetuação de cada espécie, de cada tipo de abelha. Para isso, o Amorim desenvolveu esse equipamento aqui. Isso aqui nós chamamos de isca PET, mas também tem um nome mais bonitinho, né, Sandra? Como é? Recipiente isca ou ninho provisório. Recipiente isca ou ninho provisório. Ele é o quê? É uma garrafa de refrigerante, é a garrafa PET, por isso ter esse nome. Ela é envolvida com um papelão, depois coberta com um plástico escuro. E aqui ela vai atender às necessidades que uma abelha escolhe numa cavidade de árvore, que está tudo escuro dentro e tem um espaço que dê para ela colocar o ninho. Então, se a pessoa que mora na zona rural conseguir fazer 100 peças dessas aqui e colocar na mata, ela vai estar ajudando as abelhas a fazer o processo que nós chamamos de enxameação natural. A enxameação, seguindo esse modelo, permite a preservação da mata de que forma? Bom, porque assim, a gente percebe que ao longo dos anos, né, a quantidade de vegetação foi diminuindo por conta de desmatamento, queimada, supressão vegetal para a construção de moradias, né? E então, dessa forma, as árvores mais velhas, que é aquelas que têm os ninhos, as cavidades próprias com espaço para essas abelhas construir um novo local para morar, foram diminuindo. Então, quando a gente faz um recipiente isca, quando a gente coloca nesse ambiente, né, nas proximidades de um ninho natural, quando essa abelha precisar fazer essa divisão natural, você fornece esse ninho isca, esse recipiente provisório, para que essa abelha encontre um novo local para fazer uma nova moradia. Dessa forma você garante que quando o meliponicultor ou o criador de abelha pretende iniciar um meliponário, ele não vai derrubar uma árvore. Ele vai pegar o ninho isca que ele fez e vai fazer o corte correto e a transferência desse ninho para uma caixa. Só o recipiente é suficiente para capturar o enxame? Bom, é importante que o ninho provisório ele tenha vários atrativos para a abelha, né? É importante que ele seja colocado num local sombreado, que tenha disponibilidade de alimento e principalmente nas proximidades de um ninho natural, tá? Mas a gente faz uma estratégia para facilitar com que a abelha entre. A gente coloca aqui dentro um atrativo. E o que contém nesse atrativo? Cheiro de casa de abelha. Então aqui dentro nós temos própolis, cera de abelha, gel própolis misturado, tudo isso diluído em álcool 70 ou etanol. A gente faz esse concentrado e coloca dentro do recipiente. O álcool vai evaporar e esse ambiente, né, esse oco de árvore, uma simulação de um oco de árvore, vai ficar com cheiro de casa de abelha. A cada 15 dias a gente leva esse atrativo borrifando para que esse cheiro seja sempre renovado. Tá? E também porque às vezes entram formigas, outros insetos aqui que podem comprometer o cheiro e assim a abelha não vai. Ela só gosta de cheiro de casa limpa. E o teste de campo aprovou a armadilha. Abelhas capturadas com preservação da mata e dos enxames nativos. Isca há 4 meses nesta mangueira adulta e já tem abelha na isca, Amorim. Já tem abelha na isca. Aquela história que nós falamos no início, né? Eu preparei a isca, coloquei o atrativo e amarrei aqui nessa mangueira e como vocês veem, dias depois, né, começou a enxameação natural, quer dizer, uma abelha que morava aqui na região, ela encontrou essa cavidade e passou a morar aqui. Eu vou depois, daqui mais um mês, vou retirar essa isca daqui e vou retirar o ninho delas, as abelhinhas de dentro e colocar numa caixa para meu meliponário. De volta à Casa das Abelhas, o Amorim e a bióloga Sandra Souza
mostram o modelo ideal de caixa para as abelhas sem ferrão. Essa caixa, ela tem o nome de caixa ímpar, nós chamamos de caixa ímpar. Por quê? Ela foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então, qual foi o objetivo disso? Os pesquisadores queriam verificar quais os manejos que os criadores faziam no interior e eles foram fazer uma pesquisa e ver que modelo eles criavam, eles utilizavam, né? E eles desenvolveram esse modelo que atende a todos os manejos, todas as necessidades, tanto do meliponicultor como também das abelhas. Então eles desenvolveram tamanho da caixa, altura e a espessura da madeira, dependendo da região. Aqui nessa caixa, ela tem 6 módulos. Esses 2 de baixo, eles são utilizados para o ninho das abelhas. As abelhas vão colocar os ovos aqui e aqui vai nascer abelhinhas. E esses 2 de cima são reservados para a produção de mel. Os 2 módulos de baixo tem essa configuração aqui, ó. Então o ninho, ele nasce aqui embaixo, os ovos vão subindo e a abelha consegue utilizar os 2 módulos para colocar o ninho delas. E a outra parte superior, são 2, tem essa configuração um pouco diferente, que é para colocar o mel. Então a abelha deixa de subir com o ninho, para aqui, e ela vai ter o mel aqui em cima, produção do mel. E dependendo da espécie de abelha, ele pode ter a altura de 20, de 10, de 15, dependendo da espécie de abelha, ou também a largura. Do ponto de vista da sustentabilidade, do manejo das abelhas, Sandra, qual a vantagem desse sistema para a criação de abelhas sem ferrão, para a sustentabilidade do meliponário? Bom, é importante a gente observar que esse modelo de caixa, ele tem um critério interessante que é a perturbação mínima. Então, quando a gente vai trabalhar com as abelhas, são seres vivos, né? Então a gente tem que ficar atento ao bem-estar animal. Então, com esse modelo aqui, como o Amorim falou, aqui nós temos o ninho. Quando você faz a divisão do ninho, né, para assim multiplicar o número de colmeias no seu meliponário, você fazer o método de perturbação mínima. Então, você vai abrir esse compartimento apenas e essa parte aqui que vai ser retirada, você fez a divisão do mínimo de maneira bem menos invasiva. Então, dessa forma, você maltrata o mínimo possível de abelhas e facilita bastante o manejo para a multiplicação dos ninhos. Amorim, e o próximo passo, a divisão do enxame? Aqui a gente percebe várias caixas. É qualquer uma ou existe um critério? Existe um critério. O manejo de divisão de colônia de abelhas, ele precisa respeitar o que nós vamos desenhar aqui mais ou menos para entender. Seria o seguinte, um módulo desses aqui, ele tem que estar cheio de discos, de crias, e que vão demorar mais a nascer. E esse módulo superior também tem que estar cheio de discos de cria e que estejam mais próximos de nascer. Então eu vou riscar aqui para entender mais ou menos. Então, por exemplo, eu tenho aqui os 2 módulos. A gente chama esse aqui de ninho e esse de sobreninho. Então aqui eu tenho os discos de crias e aqui também tenho discos de crias. Até em cima. E nesse de baixo eu tenho aqui potes de alimentos. Aqui também eu tenho potes de alimentos. Eu tenho que observar se esses discos de cima aqui estão perto de nascer. Então, como é que eu sei? O disco, quando está próximo de nascer, ele tem uma configuração mais ou menos assim, ó. Aqui no meio já nasceu abelhinhas. Aqui está cheio de abelhinha nascendo e aqui já tem uma cavidade, tem um espaço, um buraco, que já nasceram as abelhinhas. Então essa é a configuração. E é importante também saber se nessa parte de cima tem potes de alimento, principalmente pólen. Porque muitas vezes o meliponicultor, na hora de fazer essa divisão, ele leva esse segundo módulo aqui, que vai formar o novo enxame, mas não tem alimento. E ele esquece a colônia no canto lá, e as abelhas vão nascer aqui dentro, mas não vão ter alimento. E aí isso pode prejudicar muito o desenvolvimento dessa colônia. O primeiro passo é preparar a caixa de que forma, Amorim? A pessoa pode colocar a caixa normalmente também, se quiser, certo? Mas nós podemos dar uma ajuda muito importante para as abelhinhas. Primeiro, eu estou colocando aqui dentro uma latinha com os palitinhos aqui, que nós chamamos de alimentador interno. Por quê? Porque eu posso observar daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses, pode chegar uma época que não tem florada. E essa abelha pode estar passando dificuldade, falta de alimentação. Aí eu vou colocar um pouquinho de xarope de açúcar ou então de mel aqui dentro para suprir, certo?
Aqui esses potinhos que eu fiz também é pote de cera. É uma mistura de cera dessa minha abelha aqui com a abelha de ferrão, aquela abelha que a gente conhece aí, a abelha Apis mellifera. Então esse potinho serve para quê? Porque como essa caixa vai ser nova, pode ser que amanhã daqui a pouco a abelha chegue com pólen e ela não tem onde colocar o pólen. Ela pode jogar esse pólen na lixeira dela. E aí, como tem um potinho, pode ser que ela utilize esse potinho. Agora aqui, ó, esse outro pedacinho de cera que eu coloquei também é para familiarizar mais o ambiente, né? Então a abelha está morando nessa parte de baixo, ela vai subir aqui e vai ver que tem essa cera por aqui e tal, então ela vai começar a andar mais nesse ambiente e começar a trabalhar o ambiente. Aqui você pode ver também que tem uma transparência, né? Isso. Que ela está lá, ó. Ela ficou aqui na caixa. Serve para quê? Para fazer os manejos invasivos sem danificar a colônia. Então, se eu vou colocar alimento, eu levanto só um cantinho aqui, coloco o alimento, fechou. Tem esse outro aqui, ó, que é escuro, que a gente coloca em cima. E, por fim, vem a tampa. Para que serve isso aqui? Porque a abelha, ela só trabalha, ela vive num ambiente totalmente escuro. Então, se tiver uma luz, porque melhor que seja, ela vai fechar aquele local para evitar que a luz entre. E se eu já coloco isso aqui, eu já estou facilitando a vida da abelhinha. As abelhas, elas possuem alguns inimigos. E também o meliponicultor também possui alguns inimigos. Então, por exemplo, cupim, formiga são inimigos das abelhas. E existe um chamado forídeo, que ele é inimigo do meliponicultor. Como assim? O meliponicultor faz um procedimento errado, ele deixa uma caixa dessa aberta, com a fresta, e existe um inseto chamado forídeo, que é uma mosquinha pequena, que ele vai passar por essa fresta e vai atacar as abelhas, vai matar esse enxame aqui em uma semana no máximo. Então por isso a gente tem que fechar aqui com essa fita e aguardar mais aí uns 5 a 10 dias para as abelhas fecharem por dentro. Aí sim eu posso tirar a fita. Outro passo importante é a identificação das caixas e a localização do meliponário. Aqui tem uma distribuição de números e localização. Qual o critério para esse procedimento, Amorim? Se você ver as prateleiras, elas têm uma numeração, como você falou, né? E as caixas correspondem a esse local que elas estão. Por quê? Porque quando eu tiro uma caixa de um local, fazer um manejo, eu tenho que retornar para o mesmo lugar. Porque as abelhas, elas sabem onde é que elas estão. Então, se eu trocar uma caixa de lugar com outra, aí vai haver uma briga entre as abelhas, porque elas defendem o território. Então, quando elas encontrarem com outras abelhas, com outra rainha, é capaz de morrer muita abelha lá dentro. E a formação da nova caixa de abelhas sem ferrão foi prática para o agrônomo José Carvalho. Também é criador de abelhas. José Carvalho, deu para assimilar a técnica da multiplicação das abelhas? Aqui o Amorim já está como se diz estabelecido, ele domina o manejo, as técnicas de criar várias abelhas sem ferrão. É uma referência. E passando para a gente, não é que está começando esse trabalho. Ele também, a Sandra, que eu já tive a satisfação de acompanhar também o trabalho dela, eles estão dando uma grande contribuição à preservação da abelha sem ferrão, o apoio também aos meliponicultores aí pelo interior do estado que trabalham de forma artesanal e que agora vão ter a oportunidade de trabalhar de forma mais racional, com maior produtividade e também agregando renda também para essas famílias. Feita a divisão do enxame, é hora de posicionar as caixas no meliponário. Aqui, todo cuidado é pouco, para evitar prejuízos na criação. Por que a caixa matriz mudou de lugar? Olha só, aqui é a colônia original. Aqui nós temos a rainha, nós temos os discos de cria e temos muita alimentação. Então aqui a tendência é que elas permaneçam aqui e se desenvolvam. Porque no local onde ela estava, foi colocada a caixa nova. Aqui a gente já percebe que na recolocação da caixa no local, muitas abelhas se acumularam aqui logo nesse orifício de entrada e também aqui no ambiente. Mas são abelhas mansas, dóceis, e aí há uma explicação para isso. Essas abelhas elas estão chegando nessa caixa nova que nós colocamos aqui no lugar, e essa entrada que elas estão precisando entrar aqui, ela é diferente, quer dizer, elas eram acostumadas com a caixa original aqui. Apesar de estar no mesmo local que elas eram acostumadas a entrar, mas o cheiro, aqui não tem o cheiro da rainha, o cheiro delas. E o que nós vamos fazer agora? Eu fui lá na caixa original, retirei
um pedaço de cerume e vou colocar aqui, ó, na entrada, para sinalizar para elas a tranquilidade, né? Para dizer que aqui é a caixa que elas já eram acostumadas. Então, essa cerinha que está aqui, ela tem um pouco de cheiro da caixa original e elas vão ficar mais tranquilas agora. Ficam mais atraídas para entrar na caixa. Com certeza, daqui mais algum tempo elas vão todas aí dentro. A meliponicultura, ou criação de abelhas sem ferrão, é hoje atividade que pode unir sustentabilidade ambiental e geração de renda. Os cursos que a gente costuma ministrar, a gente sempre foca nessa importância de cuidar, de trabalhar bem com as abelhas, de maneira correta, pensando no bem-estar. Lógico, o meliponicultor ele quer um retorno econômico, porém, se você não cuidar, não preservar e conservar essas abelhas, você não vai ter esse retorno econômico que você espera. Então, se você fizer um manejo correto, você consegue ter esse retorno econômico mais rápido.